Grandão estava determinado a ajudar Gans a seguir seu próprio caminho, mesmo que isso significasse escondê-lo em público. Enquanto isso, os Sindri decidiram participar de uma festa, mas o que parecia ser divertido logo se transformou em uma tragédia terrível. No terceiro episódio de Sweet Tooth, conhecemos o Exército Animal, um grupo de adolescentes órfãos que se unem para proteger os híbridos. Mais adiante, abordaremos mais detalhadamente sobre eles. Na cena seguinte, Tom e Gans seguem em direção à próxima cidade. Em determinado momento, Gans avista algumas flores roxas, indicando que doentes estiveram ou estão próximos. Eles seguem o caminho pela linha de trem. Antes de chegarem à cidade, Tom acampa em um antigo ônibus escolar onde costuma esconder alguns itens, incluindo seus remédios. Devido ao cheiro dos remédios, Gans suspeita que seja a casa de Grandão, mas Tom responde que é apenas um esconderijo. Depois que Grandão toma seus remédios, os dois jantam sob as estrelas. Gans pergunta a Tommy se ele realmente iria embora, deixando-o com aquela família. Tommy responde que não deve fazer perguntas cujas respostas não quer ouvir, o que deixa Gans um pouco desanimado. Para animá-lo, Tommy sugere que eles vão ao mercado no dia seguinte. Ele sabe que há um trem no mercado que vai para o Colorado, o que definitivamente anima Gans. Durante o sono, Gans tem um pesadelo em que acorda sozinho no ônibus, em pleno inverno, e começa a gritar por Grandão, que é como ele chama Tommy. Quando Gans acorda, ele se sente aliviado ao ver que Tommy já está se preparando para ir ao mercado. No entanto, Tommy sabe que não podem simplesmente ir ao mercado com uma criança híbrida, pois isso atrairia atenção indesejada. Aproveitando que é Halloween e para evitar problemas, Tommy faz um capacete para Gans e pede a ele que finja ser um menino normal fantasiado de híbrido. Tommy explica que os homens que tentaram raptá-lo no centro de visitantes estarão no mercado e estarão atentos a qualquer coisa suspeita. Gans pega o capacete que Tommy fez e os dois começam a caminhar em direção ao mercado. Enquanto isso, o Dr. Aditya assumiu o lugar da Dra. Bell na prática médica. Em seu gravador, ele menciona ter recuperado o amor pela medicina, ajudando pessoas todos os dias. Ele também menciona que conhece uma pessoa que sobreviveu ao vírus e que a chamará de Paciente 1. Ele constantemente se lembra do motivo de ter renunciado, pois não suportaria ter que decidir quem vive ou morre, já que a busca pela cura envolvia experimentações questionáveis, inclusive em crianças híbridas. Dr. Aditya recebe sua primeira remessa de materiais médicos dos soldados, mas ao abrir o pacote, ele fica bastante frustrado, pois só há suprimentos médicos, sem vacinas, sem frascos, sem nada. O fardo está pesando sobre ele. Em casa, quando Honey menciona que tem uma festa na casa de um vizinho para celebrar o dia do sobrevivente, ele não quer ir. Não é apenas porque ele não gosta de festas, mas porque ele lembra a Honey que ela ainda não se recuperou completamente, e que mesmo tendo assumido o lugar da Dra. Bell, ainda não recebeu mais medicamentos. Mas ela diz que se eles decidirem não ir, isso vai levantar várias bandeiras vermelhas, fazendo com que os vizinhos suspeitem deles. Eles tiveram uma pequena discussão sobre a situação, em que Honey disse: "Nós dois sabemos por que o remédio que você está me dando não está funcionando agora. É porque você não está seguindo as etapas que o último médico que você consultou recomendou." Isso realmente irritou o Dr. Aditya, mas Honey continuou a dizer que, no entanto, se houver uma maneira humana de fazer isso, você é a pessoa certa para realizá-la. De qualquer forma, não tendo muita escolha, eles decidem ir para a festa. Uma das razões pelas quais sentem que precisam ir, é porque o último homem que recusou ir a uma festa teve sua casa queimada com ele dentro pela comunidade. Eles criaram uma palavra de código para deixar a festa, apenas no caso de algo acontecer. Quando chegam lá, eles estão se divertindo o máximo possível, jogando charadas e tendo um ótimo momento. Durante todo o tempo, o Dr. Aditya está observando o comportamento de Honey. Quando ela faz um movimento suspeito, o Dr. Aditya rapidamente o cobre com sua própria mão, e dá a palavra de código para que eles possam sair de lá. No entanto, antes que eles possam sair, o anfitrião da casa faz um discurso emocional sobre sua esposa que faleceu devido à doença. Logo depois, o anfitrião deixa cair uma jarra no balcão, e enquanto limpa a bagunça, uma vizinha intrometida que todos conhecem como Nancy, vai ajudá-lo. Foi quando ela percebeu que o mindinho de Doug estava tremendo, mas ele tentou disfarçar como se não fosse nada. Apesar de todos terem bebido algumas bebidas, eles ficam assustados quando Doug começa a agir de maneira estranha. Eles rapidamente cobrem o rosto com máscaras, e prendem o anfitrião em uma cadeira. Nancy pede a Aditya que faça o teste, mas ele recusa com a desculpa de não ter o kit em mãos. No entanto, a vizinha responsável pela vigilância do bairro vai tão longe a ponto de fornecer um teste para o Dr. Aditya realizar no local. Infelizmente, o resultado é positivo para a doença. O grupo de vizinhos desesperado enrolam Doug com um sulfil preso na cadeira e depois ateia fogo na casa, assistindo-a queimar com ele dentro.
Os amigos da onça começam a cantar a canção de despedida. Gans começou a agir de forma irônica, e Tommy precisou intervir para lembrá-lo da seriedade da situação. Tommy impôs regras que Gans deveria seguir, incluindo a necessidade de se misturar e evitar chamar a atenção para si. Quando chegaram ao mercado, Gans ficou assustado com a presença dos soldados, mas Tommy conseguiu tranquilizá-lo e subornou um guarda para que não os perseguisse. No mercado, Gans ficou fascinado com tudo que viu, e se afastou de Tommy para experimentar amostras grátis de maçãs. No entanto, ele foi repreendido quando alguém o lembrou que precisava pagar por isso. Tommy o encontrou e pagou a dívida, além de comprar uma maçã caramelada para ele. Segurando-o firme, ele disse: "Garoto, você precisa parar de fazer essas esquisitices de servo. Sente-se neste banco e não se mexa. Não fale com ninguém e não faça nada até eu voltar." Quando Tommy foi até a bilheteria, ficou surpreso ao descobrir que o preço do bilhete tinha aumentado. Ele teve que negociar com o atendente, usando suas últimas fichas de refeição e um par extra de cadarços, para conseguir o bilhete para Gans. Em seguida, Tommy procurou pelo seu fornecedor de remédios, e descobriu que os últimos homens o eliminaram por não seguir as regras. Entretanto, ao retornar ao banco, Gans não estava em lugar algum. A curiosidade tomou conta dele, e começou a examinar um mapa do Colorado. Foi então que ouviu algumas crianças rindo e decidiu segui-las. Assim como Gans, essas crianças estavam fantasiadas de híbridos. No entanto, ao contrário de seu amigo Ranch, essas crianças não eram muito amigáveis. Gans descobriu isso quando as crianças começaram a brincar e usar linguagem de ódio contra híbridos. De repente, alguns dos garotos perceberam sua presença e acharam-no estranho. Gans ficou muito assustado e com medo do grupo de crianças, até que uma garota que o estava seguindo se aproximou dele. Ele admitiu ser um menino humano comum, e a garota riu. Ela tocou as orelhas de Gans, e sua reação confirmou suas suspeitas de que ele era um híbrido. A garota perguntou se ele estava sozinho, e Gans mentiu, dizendo que sim. "Tudo bem, me siga", ela disse e começou a caminhar. Mas então, Tommy o interceptou, agarrando-o e repreendendo-o por fugir. Ele tentou argumentar que a garota estava ajudando, mas Tommy não estava interessado em ouvi-lo. Vendo que Tommy estava agarrando Gans, a garota desapareceu. É importante mencionar que a garota veio de um parque de diversões que não estava muito longe. Ela morava lá com um grupo de outras crianças que usavam as simulações de realidade virtual do parque para treinar para o combate. Um dia, enquanto estavam treinando, um alerta de emergência súbito foi disparado, informando que um híbrido estava em perigo. As estações do exército animal foram acionadas. O híbrido em perigo era Gans, e a garota, que parecia ser a líder, disse ao grupo: "Tudo bem, pessoal, vocês sabem o que fazer." A menina teve que deixar o treinamento para resgatar Gans sozinha, já que Tommy e Gans estavam a caminho da estação de trem. Gans pede a Grandão que o acompanhe até o Colorado, mas ele se recusa a ir. Ao estarem em pé na fila, Gans disse a Tommy: "Ei, aqueles soldados ali têm o seu doce." Era um grupo numeroso de soldados carregando algumas caixas em direção a um comboio de abastecimento. Tommy precisava desesperadamente de algumas pílulas que ele tentou obter anteriormente no mercado, mas descobriu que o fornecedor havia desaparecido. Então, ele disse a Gans: "Temos mais coisas para fazer." Juntos eles invadiram o carro de abastecimento e com a ajuda de Gans, conseguiram localizar a caixa onde estavam os remédios. Apesar de seus esforços, eles acabaram sendo descobertos. Tommy rapidamente nocauteou um dos soldados e conseguiram pegar os remédios. No entanto, enquanto fugiam, foram interceptados por outro soldado, que estava armado com uma espingarda. Tommy lutou contra ele, mas durante o confronto, o soldado acabou disparando a arma acidentalmente, assustando Gans e revelando que ele era um híbrido. Tommy então precisou nocauteá-lo para se proteger. Tommy percebeu que precisava escapar com Gans o mais rápido possível. Não apenas porque o trem estava prestes a partir em poucos minutos, mas também porque estavam perto de serem descobertos. Eles correram em direção ao trem e Tommy ajudou Gans a entrar no vagão. No entanto, o soldado que ele havia nocauteado recuperou a consciência e alertou os outros soldados de que havia um híbrido no trem. Tommy e Gans acabaram sendo presos, tiveram seus olhos vendados e foram escoltados pelos soldados. Quando de repente, os soldados que estavam escoltando Tommy e Gans foram atacados por uma força desconhecida. Tommy corre para proteger Gans, e ao retirar as vendas, eles avistam pessoas vestidas com trajes de animais que os ajudam. Lá, descobrem que essas pessoas são na verdade, membros do exército animal que habitavam no parque de diversões. Eles levam Gans e Tommy para o seu abrigo. O episódio termina quando um soldado se aproxima do General Abbott, e diz: "Senhor, acho que a encontramos."
O general Abbott ordena que os homens se preparem para se mover, e é nesse momento que percebemos que um dos panfletos que foram entregues a Guns e seu pai anos atrás está pendurado na parede.